Fala, meu povo doce! Como que vocês estão? Hoje eu trouxe uma sobremesa ótima para vocês prepararem aí no ano novo e, claro, quando vocês quiserem também. Gente, essa sobremesa aí é a pavlova, ótima aí para esses dias de calor, com um clima aí tropical, porque tem manga, tem kiwi, deliciosa. Bora lá preparar? O primeiro passo para a gente fazer a nossa pavlova vai ser separar as claras das gemas. Aqui eu estou utilizando 180 gramas de clara. Gente, separa bem para não ir a gema, tá? Porque senão aí, a hora que você vai bater, não vai ficar tão boa, não vai airar do jeito que a gente precisa. E aqui a gente vai entrar com 320 gramas de açúcar refinado. Aqui a gente vai colocar e vai levar em banho-maria. Banho-maria é aquele processo de colocar um pouco de água na panela e colocar o outro bowl por cima. E aqui a gente vai misturar o açúcar com essa clara. E vamos deixar por alguns minutos até que todos esses grãozinhos de açúcar se dissolvam. Mas eu vou mostrando aqui para vocês o processo, tá? E o mais importante é mexer sempre para essa clara não cozinhar, tá? Aqui a gente vai mexendo até dissolver todos os grãozinhos de açúcar, tá? O ideal seria a gente medir aí com o termômetro para chegar nos 55, 60 graus. Mas aqui a gente vai pegando com a pontinha do dedo um pouquinho e vendo se o grãozinho de açúcar desmanchou. Se desmanchou, a gente já desliga, tá? Para nossa clara não cozinhar, que a gente não quer isso. Aqui o meu já tá tudo certo. Já desmanchou os grãozinhos, eu já vou desligar. Opa! Que eu já desliguei e eu vou transferir para a batedeira. Aqui a gente já vai transferir a nossa preparação para a batedeira. Que eu já vou colocar. E a gente vai bater até ela criar o pico que a gente deseja, tá? Até ela montar. Que eu já vou. Aqui eu já coloquei para bater na velocidade média, vamos deixar alguns minutinhos, depois a gente aumenta. Aqui eu já vou entrar com essência de baunilha, que também vai trazer um sabor único para nossa preparação, vai ficar mais aromático. E aqui também a gente vai entrar com o vinagre. Gente, é bem importante colocar para o nosso merengue aí, para nossa pavlova, ficar bem sequinha a hora que a gente colocar lá no forno, tá? E aqui a gente aumenta a velocidade. Aqui eu já bati o nosso merengue. Agora a gente vai colocar 15 gramas de amido de milho. Gente, aqui também eu coloquei uma colher de sopa de essência de baunilha e 15 gramas de vinagre, tá? Que eu acho que eu não tinha comentado aí com vocês. Vamos bater por mais alguns minutinhos até incorporar bem esse amido aqui na nossa preparação. Aqui já vamos desligar a batedeira. Gente, e o ponto aqui da nossa preparação é ficar assim, ó, nesse pico, tá? Então tá perfeito e agora a gente já vai colocar na forma e transformar o nosso merengue aí na nossa pavlova. Aqui a gente já vai transferir o nosso merengue para a forma. Aqui eu já delimitei fazendo um risco com uma caneta. Aí eu coloquei do lado ao contrário aqui, ó, e colei também com um pouquinho do merengue para fixar aqui a folha. Agora a gente vai pegar esse nosso merengue e vamos colocar aqui na forma. Gente, aqui é bem simples, você vai colocando aqui, ó, com a própria colher, pão duro aí, uma espátula que você tenha. Você vai colocando e vai espalhando, tá? Não tem segredo nenhum, é muito fácil. Uma sobremesa deliciosa, super elegante, que vale a pena você fazer e provar. Ó, aqui a gente vai espalhandinho aos poucos, até ficar redondinho, tá? Gente, essa sobremesa é muito elegante, muito bonita, ótima aí para você fazer no ano novo, e eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso. Aqui é o seguinte, a gente já colocou aqui na forma, agora a gente vai vir com uma colher
E a gente vai fazendo como se fosse um buraquinho aqui no meio dessa sobremesa, ó. Aqui a gente vai fazendo um buraquinho aqui no meio desse merengue, porque depois nós vamos recheá-lo. Aqui você vai vindo com a colher. E aqui nas laterais, o que é interessante você fazer com essa própria espátula, você ir puxando e deixando ela marcadinha, assim, ó, como se fosse um vulcão. Fica muito gracioso. Ó, você vai puxando, puxa, 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 para deixar ela um pouquinho aqui mais alta. Vai puxando. Aqui é bem importante vocês colocarem o papel manteiga para não grudar no fundo aí da tua assadeira, porque a hora que ele assar, ele vai se transformar em um suspiro, tá? Para assar a nossa pavlova, nós precisamos ter o forno aí em 100 graus a 120 graus. Se você não tiver essa temperatura aí no teu forno, você pode também assar na temperatura mínima do seu forno, colocando uma colher de pau, que eu vou mostrar aqui para vocês o método. Aí o forno fica aí com a porta entreaberta e ele fica com uma temperatura menos elevada. Aqui nós vamos deixar a nossa pavlova por 1h30 a 2 dentro do forno assando. É importante esse tempo para que ela fique bem sequinha, gostosa e crocante. E aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar, ó, a colher que eu comentei com vocês de pau para deixar o forno entreaberto. Aqui, como o meu forno tem a temperatura de 100 graus, eu vou deixar a porta fechada. Mas se você não tiver, faz esse método que vai também dar super certo, tá? Agora nós vamos preparar uma geleia deliciosa aí para nossa pavlova. Aqui eu vou utilizar 210 gramas de manga. Gente, essa manga eu peguei ela e bati no liquidificador, tá? É uma delícia, uma ótima opção para você fazer, bem tropical, vai ficar deliciosa. Aí aqui a gente vai entrar também com 60 gramas de açúcar para fazer a nossa geleia. A gente vai colocar. E como a manga ela já é um pouco mais densa, a gente vai entrar com 40 ml de água, tá? Para fazer a nossa geleia. Que a gente vai colocar tudo aqui na panela. E aqui a gente vai mexer tudo isso muito bem até incorporar o açúcar, a água e ficar bem homogêneo. E aqui a gente já vai ligar o nosso fogo em temperatura baixa e deixar alguns minutinhos até que ela engrosse e fique com a textura de uma geleia. E aqui, ó, você não precisa mais mexer, tá? Misturou tudo muito bem, não mexe mais. A hora que ela começar a ferver, eu vou mostrar aqui para vocês o ponto da nossa geleia. Já começou a ferver nossa geleia, após os 5 minutinhos a gente já desliga e transfere para outro recipiente para ela esfriar. Gente, ó a consistência que ela ficou. Vocês conseguem ver que ela tá assim já mais espessinha, apesar que a manga ela já é um pouco mais consistente, então assim, por isso que a gente não precisa deixar tanto tempo aqui cozinhando, tá? A nossa geleia. Então agora a gente já vai transferir ela aqui para um recipiente. Vamos colocar aqui e deixar alguns minutinhos ela esfriando. Gente, vai ficar uma delícia a nossa pavlova maravilhosa. A nossa pavlova já está pronta, ficou 2 horas, gente, no forno. E olha que coisa mais linda que ela ficou. Agora a gente vai reservar ela por alguns minutinhos, porque a gente vai preparar um creminho delicioso para rechear ela. Aqui eu vou utilizar nata. Aqui eu estou utilizando 280 gramas de nata. Se você quiser, também pode ser o chantilly, tá? Mas eu acho que a nata, ela é fresca, é gostosa, super vai bem com a nossa pavlova. Aqui eu vou colocar também 3 colheres de sopa de açúcar, tá? Vou colocar aqui dentro e vou colocar, é claro, a essência de baunilha. 1 colher de sopa aí para trazer um aroma, um sabor a mais aí para o nosso creme. E aqui eu vou bater com um fouet, que a gente vai pegar e vai misturar tudo isso daqui, ó,
Bate, 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 bate com o fouet. Se você quiser, você também pode fazer na batedeira assim para acelerar o processo, que daí é 2 toques e já tá pronta, tá? Aqui a gente vai mexer, 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 até ela ficar em ponto de chantilly. Sabe aquele pontinho firme? Eu vou mostrar aqui para vocês. Mas antes, se você está gostando do vídeo, não esquece de se inscrever, de dar o like e ativar o sininho, porque toda semana teremos novidades por aqui. Aqui eu já bati o chantilly, está em ponto de bico, gente, maravilhoso. Lembra de não bater muito, porque senão ele pode se transformar em manteiga, tá? Fiquem atentos a isso. E agora a gente vai montar a nossa pavlova. Aqui eu vou vir com uma colher e vou dar uma apertadinha aqui nela para a gente poder colocar o recheio. Ó, ela fica um pouquinho grudentinha, mas é isso mesmo, tá, gente? Ó, fica com essa texturinha aí crocantinha, de suspiro e um pouco cremosa. E vocês sabiam que essa sobremesa foi feita em homenagem a uma bailarina? Sim, Ana Pavlova. Gente, ela estava fazendo uma turnê na Áustria e na Nova Zelândia. E daí quiseram homenagear ela com essa deliciosa sobremesa. E a gente vê que essa sobremesa é muito delicada e, claro, não poderia menos ser inspirada em uma bailarina, é lógico. Aqui a gente vai colocar o chantilly. Gente, ó, aqui a gente vem colocando uma camada de chantilly aqui. Vai colocando. Ó, aqui eu coloquei 3 colheres, tá? Aí aqui o que que a gente vai fazer? Eu vou puxar um pouquinho aqui pro lado e vou fazer uma cavidade aqui no meio, porque a gente vai colocar a nossa geleia de manga que a gente fez, vocês lembram? Então aqui eu vou puxar um pouquinho e agora eu vou entrar com essa deliciosa geleia. Gente, essa sobremesa vai ficar maravilhosa com essa geleia. E aqui a gente vai colocando. E agora a gente vem com mais uma camadinha que eu tô puxando um pouquinho para fora, não tem problema, tá? E agora a gente vem com mais uma camada de chantilly aqui por cima, tá? Ó, capricha aí, recheia bem, porque essa sobremesa tá uma delícia. E eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso aí entre os convidados de vocês. Aí aqui a gente completou com o chantilly, mas não para por aí. Aqui a gente vai colocar mais uma camadinha de geleia. Aqui, ó, eu vou colocar. E a gente quer que essa geleia escorra e fique deliciosa, sabe? Aí a gente vai colocando aqui um pouquinho a mais para ficar escorridinho, tá, gente? Não, e vocês vão vendo, né? Essa cor aqui é maravilhosa, né? A manga, uma fruta deliciosa, fresca, excelente aí pro verão. E agora a gente vai colocar as frutas aqui por cima. Gente, eu separei manga, separei mirtilo, separei pêssego e kiwi para a gente colocar aqui. E aqui a gente vai usando a criatividade, vai colocando aqui um pedacinho de pêssego, um pedacinho aqui de kiwi, vai encaixando aí. Vamos colocar aqui, ó, a manga, pedacinho aqui. A manga até se perde aqui, né, na geleia. Aí vamos colocar mais um pedacinho aqui, ó, de pêssego. Daí a gente coloca o kiwi aqui, ó, novamente. Gente, o mirtilo dá um toque aí roxinho, bonitinho, que fica uma graça. E aqui nós vamos finalizar com manjericão. Gente, eu fui atrás do hortelã, corri, fui em vários mercados, mas eu não encontrei. Então, como eu tinha o manjericão na geladeira, eu vou utilizar ele aí para dar uma corzinha verde aí para nossa pavlova. Mas se você tiver o hortelã, fica bom também, tá? Aí aqui a gente vai colocar umas folhinhas, ó, intercalando aqui com as frutas, só para trazer aquela delicadeza, tá? Você vai pondo, que dá um charmezinho.
E essa sobremesa serve até 6 pessoas, tá, gente? Ela é perfeita aí para 6 pessoas. E agora chegou a hora de provar a nossa pavlova aqui com vocês. Gente, já vou pegar aqui uma faca e eu vou vir cortando aqui ela. Gente, esse suspiro incrivelmente crocante. Essas frutas maravilhosas. Deixa eu pegar aqui uma colherzinha, colocar o prato pertinho. Gente, olha a camada de recheio para tudo. Maravilhoso, né? Ai, o kiwi, gente, esse kiwi aqui é meu. Vamos colocar aqui por cima. E antes de provar, não esquece de comentar se você gostou aqui dessa sobremesa, tá bom? Ui, gente, grande hora. Hum, hum, hum. Ai, gente, tô com a boca cheia, mas essa sobremesa é incrível, maravilhosa. E essa manga aqui, minha gente, trouxe um toque aí mais que especial. Uma sobremesa totalmente aí tropical, gostosa, ótima aí pro verão. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela companhia. Um grande abraço doce e quando vocês fizerem essa sobremesa aqui, não esquece de marcar o meu Instagram, Yara com Doce, que eu vou repostar aqui a foto de vocês.